Tá aí, seja muito bem-vindo ao Brasileirão em Números. Quem fala aqui é o Marlon Ribeiro, o Mr. Brasileirão, trazendo aqui as informações do final da rodada, 38ª rodada. A gente fez os palpites aqui, eu errei a maioria deles, principalmente também sobre quem iria cair, né? Eu falei, cravei aqui que o Fluminense ia cair porque eu não tava torcendo. Eu disse que os dois times que tinham mais chance de cair eram Fluminense e Atlético Paranaense. Tá? Então eu torcia para que o Atlético Paranaense não caia, porque é do sul do Brasil aqui. Então eu torcia para que, assim, não torcendo contra o Fluminense, mas torcendo a favor do Atlético Paranaense, né? Na verdade, o Bragantino eu tinha ideia que não caía mesmo, né? Não, como não caiu. E o Atlético Mineiro seria muito difícil o Galo perder em casa e perder aí, cair para a segunda divisão. Então eu sempre trabalhei com essas duas hipóteses. Então o Fluminense caindo, né? E o Atlético Paranaense, mas estava torcendo pro Fluminense. Pro Atlético Paranaense, né? Pro Fluminense cair. Então a gente termina a rodada aqui. Fluminense superou, hein, gente? Que coisa incrível. Eu acreditava que o Fluminense não cairia, em razão de que conseguiria um empate com o Palmeiras. Eu chutava isso, tá? O Palmeiras não teria força para vencer o Fluminense. O empate aí 0-0 ou 1-1, talvez saísse o Fluminense na frente, tomasse o empate, como tomou e estava impedido, né? Mas eu não acreditava que o Fluminense teria forças para vencer pela primeira vez no Parque Antártico, no Arena Allianz Parque, né? Na Arena Allianz Parque lá do Palmeiras. Então foi algo assim, time de guerreiro aí provou mais uma vez que consegue reverter situações. Então a torcida do Fluminense tá feliz aqui, né? E com, assim, ó, foi um time que mereceu ficar na primeira divisão com base na luta que teve entrega desse último jogo, né? Inclusive ganhou do Cuiabá em casa e só não se manteve na primeira divisão porque o Atlético Paranaense foi incompetente, né? Já podia estar todo mundo salvo desde o último jogo que o Atlético Paranaense conseguiu perder de 2-1, né? Inclusive tem aquele vídeo polêmico do Pacto, né? Então aí, o Pacto daquele vídeo lá, deu centenário, 100 anos, né? O Atlético Paranaense e vai ser lembrado por nos 100 anos ter caído para a segunda divisão, né? Então, olha só, gente. Então, terminando aqui, ali você está vendo na tabela, né? Agora na tela para vocês. Aí, ó, Bragantino fecha com 44 pontos, não cai, né? O time que não cai. Fez o que tinha que fazer, 5-1, saiu ganhando de 1-0, fez 2-0, o Criciúma fez uma reação 2-1, terminou o primeiro tempo 2-1, né? O que deu esperança, até o Atlético Paranaense estava torcendo para daqui a pouco o Criciúma fazer um gol para empatar, para salvar a pele do Atlético Paranaense, mas não teve boa não. Bragantino 5-1, lavou a alma e também é um time que mereceu ficar, principalmente pela superação de ganhar na arena do Atlético Paranaense. Então, eu acho aqui, gente, final analisando, merecido a queda do Atlético Paranaense, tá? Vamos ser sinceros. Um time que disputa, que tá jogando em casa, no confronto direto, com o apoio da sua torcida, e consegue sair perdendo de 1-0, e quando consegue empatar, faltando aí poucos minutos, 10 minutos para terminar o jogo, não consegue segurar o resultado, é um time que realmente mereceu o rebaixamento nesse confronto direto com o Bragantino. Então, novamente, sem força, jogou aqui no estádio do Galo, sem força nenhuma para fazer o resultado da vitória. E foi um pouco mais do mesmo aqui de um time que cai para a segunda divisão merecidamente, tá? O time do Atlético Paranaense flertou com o rebaixamento e foi incompetente, então, nas últimas duas rodadas e por isso está rebaixado. E você pode ver aqui pela tabela, talvez tenha entrado na última rodada, né? E o Bragantino ficou lá o tempo inteiro e consegue sair agora. Então, aí está, né? Final da rodada de rebaixamento, Atlético rebaixado. Até no final quero colocar aqui um áudio, né? Da própria narração, que é triste a gente ver os torcedores sofrendo e ver a narração feita, onde que você vê que a própria torcida entende, né? O merecido que foi o rebaixamento da forma como foi do Atlético Paranaense, que não fez força para ficar na primeira divisão nessas duas últimas rodadas, né? Não mereceu, perdendo em casa para o Bragantino. Então aqui nossos parabéns para o Fluminense novamente, né? Parabéns para o Atlético Mineiro, que aí depois de perder a Libertadores conseguiu forças para classificar para a Sul-Americana, né? Com a vitória, não estava classificando para a Sul-Americana e mesmo assim até o meu Grêmio classificou para a Sul-Americana perdendo por 3-0 do Corinthians. Inclusive um corintiano falou aqui, ó, o Corinthians vai passear em Porto Alegre. E passeou, cara. Eu não acreditei. Eu coloquei 2-1 pro Grêmio aqui, como era o último jogo na arena. Despedida do Renato e do Jeromel. Eu espero que seja despedida do Renato. O Jeromel foi, né? Um cara que vestiu a camiseta do Grêmio, que honrou a camiseta do Grêmio. E mesmo com a derrota, foi feita uma festa muito bonita lá pro Jeromel, porque ele merecia. O time não merecia, mas ele, o Jeromel, merecia. E então o Grêmio perde, o Renato nem fica pra festa.
E a gente tem aí o final de campeonato, né? Com o título merecido do Botafogo, né? Botafogo também aqui, meu abraço pro Sandrão, botafoguense, que assistiu a final do Libertadores, assistiu também, tava de férias, assistiu o Botafogo vencer em Porto Alegre. Então, 2 jogos que eu conto aqui que, olha, se a sorte virou pro Botafogo, bata palmas aí pro Sandrão, que foi lá e garantiu, assistindo pessoalmente, que o Botafogo não ia entregar esse ano. Então foi lá e em Porto Alegre o Botafogo não entregou, ganhou o título lá, porque o Internacional aí não teve forças, né? Então o Inter sai aqui, eu já aproveitando a má fase, Grêmio toma 3-0, Inter toma 3-0 do Fortaleza, e o Inter termina a série de 15 partidas sem perder, com uma série de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, e eu espero que continue essas 3 derrotas aqui pro Gauchão, e que o Grêmio seja octacampeão, né? 8 vezes campeões seguida, né? O Grêmio ganhou 7 vezes campeões seguida do Gauchão, das quais todas as 7 o Jeromel jogou, por isso que é um cara muito importante pro Grêmio. 7 vezes campeões gaúcho, 7 vezes campeão gaúcho e campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão da Copa do Brasil. Então, muito obrigado, Jeromel. Fica despedido aqui do Jeromel e comentando o final da rodada. Então, Palmeiras, né? Palmeiras decepciona muito agora nesse final de Campeonato Brasileiro e mostra que é um time que precisa melhorar. Eu não digo assim, meu time tá muito ruim, mas tipo assim, o Palmeiras, né, a torcida se acostumou a ser campeã. E agora o Palmeiras aí mostra que não fez frente ao Botafogo nas retas finais e é um time cansado, mais do mesmo, né, de um time que foi campeão, mas que precisa se reformular para ganhar títulos novamente. Então, Palmeiras ano que vem, né? Não sei como vai ser, mas eu acredito que vai estar entre os grandes disputando títulos, mas a torcida ainda quer, né, novamente um time melhor. E Botafogo, então, é o grande time de 2024 e repete algo que, cara, faz tempo que não acontece isso, né? De ganhar uma Libertadores e ser campeão brasileiro. Então, parabéns pro Botafogo conquistar os 2 títulos maiores possíveis aqui do nosso continente com o brasileiro, né? E o Flamengo aqui termina com 70 pontos, Fortaleza ganha do Internacional por 3-0 e ganha um dinheiro também, ficando em 4º lugar contra 5º do Internacional. O São Paulo aqui tenta estragar a festa, ou pelo menos terminar dignamente o campeonato, empatando com o Botafogo, mas perde de 2-1 no final. São Paulo, 6º colocado, vai para a Libertadores, né, diretamente. Nós temos na pré-Libertadores o Corinthians, que faz uma série que nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro, de 9 vitórias seguidas. Acho que é isso, 9 vitórias ou 9 partidas sem perder. Não, acho que é 9 vitórias seguidas, tá? O Corinthians. Em 8º, o Bahia consegue ganhar do Atlético Goianiense, faz o dever de casa, 53 pontos. E o Cruzeiro, né? Também ganha, mas agora já ganhou tarde demais, ganhou do Juventude lá. Tarde demais, não teve como se classificar para a Libertadores, fica com a Sul-Americana. O Vasco também termina sua participação com uma vitória sobre o Cuiabá, já rebaixado por 2-1, e também vai para a Sul-Americana. Vitória consegue um empate lá no Maracanã, 2-2, também vai para a Sul-Americana. E o Grêmio, com a derrota, mesmo com a derrota, cai uma posição e classifica para a Sul-Americana. O único time que não vai para a Sul-Americana é o Juventude e o Bragantino. É o único, são 2, né? Juventude e o Bragantino. E com certeza o Bragantino não tá triste de não ir para a Sul-Americana, mas tá muito feliz por permanecer na Série A. E para terminar agora, a narração aqui, triste momento, marcando o centenário do Atlético Paranaense com a queda para a 2ª divisão. É muito triste isso, porque eu já caí 3 vezes com o Grêmio, né? Então não é fácil a queda. E os irmãos colorados caíram só uma vez, né? Mas como o time grande não cai, acho que nós não somos grandes, né? Acho que só tem hoje grande no Brasil é o quem que não caiu ainda? São Paulo, Flamengo? Só São Paulo e Flamengo é time grande, segundo a narrativa colorada. Coloca aqui se você concorda. Time grande não cai e é só o Flamengo e o São Paulo que é grande. Ela! Mosqueira faz o 4º gol do Bragantino contra o Criciúma. O Bragantino vai se livrando do rebaixamento. Bragantino 4-1 para o Criciúma. Lembrem-se, hein? O Bragantino podia ter sido rebaixado na rodada passada se o Atlético tivesse empatado o jogo com ele aqui na Arena. Se o Furacão não fosse incompetente. É o Galo que fecha para o ataque, cochilando a defensiva do Furacão, e o pênalti vai ser marcado. Um cochilo danado. O juizão tá em cima do lance. Ele deu pênalti para cima do Rubens. Robson De Lázari. Cometido pelo Eric. O Eric, no lance anterior, depois da bola na trave, a bola meio que sobrou para ele na área dividida com o jogador do Galo. Ele pulou, se atirou e ficou pedindo pênalti. Agora, do outro lado, ataque do Galo. Rubens apareceu na área, foi derrubado pelo Eric, o árbitro estava próximo. Apontou para a marca da Cal, é pênalti para o Atlético Mineiro. O Eric estava na frente da bola. Eu não sei como é que ele
Eu não sei como é que ele perdeu ainda para o lateral Rubens. Ele foi chutar a bola e chutou a perna esquerda do Rubens. É um pênalti inadmissível, cara. Você está na frente da bola, não sabe que o adversário está atrás de você? E diminuiu, reduziu, o Rubens passou à frente dele. Quando ele foi dar um chute para escanteio, chutou a perna do jogador do Atlético Mineiro, o pênalti. Nada ajudou até agora na rodada. Os resultados não colaboraram e o Furacão também não. Você cochilar, Eric, uma hora dessas, velho. Você que foi tão importante ali que poderia ter representado o gol. No livramento do Furacão, ele que fez o gol contra o Bragantino de cabeça. E agora aconteceu isso e o Felipinho já chora no banco de reservas do Furacão. Hulk vai bater. Robson de Lázari. Vambora, Mikael, pra pegar esse pênalti aí, quem sabe tentar elevar alguma coisa para tentar buscar. Autorizado, Hulk. Partiu. Passos curtos, bateu, defendeu o Mikael, ela sobrou gol dos caras, meu. Coitado do Mikael, cara. Rubens na sobra. Ah, vai te catar, velho. Coitado do Mikael. Gol do Galo. Rubens faz o gol. Reclamada a invasão pelos jogadores do Furacão, mas nada aconteceu, tá na frente o Galo. 1-0, Robson de Lázari. Mikael brilhante ali no pênalti de novo.